Conhecidas como anacondas, as sucuris estão entre as maiores cobras do mundo, com inúmeras lendas arrepiantes sobre serem devoradoras de gente. Mas tem que se ter cuidado com os exageros das histórias. Há casos de vítimas humanas, mas são raras. E na maioria das vezes, essas enormes serpentes evitam os humanos. E aqui no Museu de História Natural, que fica no bosque, nós temos também uma sucuri empalhada, muito famosa nos filmes de Hollywood e brasileira. É isso mesmo, Bruno? Exatamente. Essa aqui é uma sucuri verde, é uma das 3 espécies de sucuri que ocorrem no Brasil, e ela ocorre no Cerrado e na Amazônia, principalmente em regiões alagadas. Ela é uma espécie que gosta muito de água e se alimenta dos seres vivos que ficam nesses locais. Então, ela come muito peixe, capivaras, jacarés, dependendo do tamanho. E ela é diferente daquela sucuri que a gente vê em novelas, que vivem no Pantanal? Tem diferença? Isso, aqui vive no Pantanal, chama sucuri amarela. Então, ela tem uma coloração mais amarelada mesmo e ela é um pouco menor. Essa daqui é a maior espécie que a gente tem no Brasil. Ela é vivípara. Então, a fêmea ela fica grávida, os filhotes ficam armazenados ali no corpo dela, numa espécie de útero, e ao término da gestação eles vão nascer. No caso, essa daqui que nós temos, ela é empalhada. Como que funciona todo esse processo de empalhamento? Nesse processo, o animal é aberto, geralmente na região do ventre, por isso que a gente não consegue enxergar ali, e aí todas as vísceras, os órgãos, o esqueleto, tudo isso é retirado e é colocado um enchimento no lugar, e para dar formato para o bicho, para ele ficar com o formato que ele tinha quando ele era vivo. E aí se passa alguns produtos químicos, principalmente do lado de fora, para preservar aquela pele e ela não apodrecer. Apesar de ter uma picada bem dolorida, a sucuri não é venenosa. Elas são predadores oportunistas, que se alimentam de qualquer presa. Ela não é uma serpente peçonhenta, então ela vai matar por constrição, que a gente fala. Então ela se enrola na vítima, prendendo a respiração ali, por conta da contração. A vítima fica sem conseguir respirar, então ela morre por asfixia e aí depois ela engole a vítima inteira. Por serem parecidas na questão física, descobrir o sexo deste animal rastejante não é uma tarefa fácil. No caso das serpentes, as fêmeas costumam ser bem maiores do que os machos, porque isso permite que o organismo delas armazene uma maior quantidade de ovos ou uma maior quantidade de filhotes, caso elas sejam vivíparas. No caso da sucuri, a fêmea pode chegar até 32 quilos e o macho chega a 7, que dá menos de 1/4 do tamanho da fêmea. Só que, infelizmente, nos últimos tempos, se nota uma diminuição no comprimento delas por conta mesmo da caça. Então, quando os seres humanos acabam vendo elas entrando em territórios, assim, em fazendas, eles acabam matando. E aí as maiores, por serem mais visíveis, acabam sendo mais facilmente eliminadas do ambiente. Ao lado da sucuri, outra gigante, também considerada uma das maiores cobras do mundo, é a piton. Com uma família composta por 38 espécies, geralmente são encontradas em árvores e muitas vezes perto da água. A gente viu você manuseando aqui a piton e quando ela entra na água, ela fica mais calma. Tem algum motivo? Isso acontece porque é uma espécie de hábito semiaquático. Então, assim como a sucuri, ela é uma espécie que gosta bastante de ficar na água, então ela tende a ficar mais calma quando a gente coloca ela nesse local. Por isso também que a gente deixou essa banheirinha aqui dentro para quando ela quiser ela entrar e ficar aí dentro. E ela é peçonhenta? Não, essa é uma cobra não peçonhenta, ela mata por constrição também a vítima. Então ela se enrola até prender a respiração e o ser vivo morrer asfixiado. Então a gente está seguro? Sim, ela não vai picar a gente, não. E como que é a alimentação dela? É toda semana, cada 15 dias? Elas costumam comer a cada 15 dias, mais ou menos. Porque como é um animal que a gente chama de ectotérmico, um animal que tem sangue frio, né, no termo popular, ela não gera calor interno pelo metabolismo. Então, como ela não gera esse calor, ela tem um metabolismo bem baixo. Então, por isso, ela não precisa se alimentar com tanta frequência como os mamíferos, por exemplo. Ela é ovípara, ela põe ovos, de onde vão nascer os filhotes. Ela não fica grávida, por assim dizer. Uma irmã da família das pitons são as jiboias.
que, diferente da outra espécie, que são ovíparas, elas são vivíparas, ou seja, o filhote já nasce formado. Esse casal veio lá do Zoológico de São Paulo, por transferência para cá, e aí a gente colocou eles então nesse recinto, não faz tanto tempo, faz alguns anos só que eles estão aqui, e só que eles nunca cruzaram, então eles moram juntos, é um macho e uma fêmea, então a fêmea a gente vê que ela é bem maior do que o macho, ela é mais pesada também, e só que eles nunca cruzaram, então eles vivem juntos bem, assim, eles não brigam, mas também não cruzam. Quando tem visitação aberta, como que funciona? Eles são mansos, deixa todo mundo passar a mão? Esses aqui, eles já estão meio habituados com o manejo, eles não são agressivos, mas a gente também não costuma abrir para a população interagir diretamente com eles. Quando a gente faz algum evento com interação com as serpentes, a gente usa principalmente as cobras do milho, que são já mais mansas, já estão mais habituadas, né? São menores também, mas elas são bem tranquilas também, essas aqui estão bem habituadas. Ao contrário do casal de jiboias, que vieram emprestadas do Zoológico de São Paulo, todas as outras serpentes vieram de operações de resgate da Polícia Ambiental. Um problema crescente porque cada vez mais pessoas importam animais para a criação. Dados da ONU apontam que 38 milhões de bichos são retirados das florestas nacionais todos os anos, e apenas uma em cada 10 sobrevive à captura e ao transporte. Esse tipo de atividade criminal movimenta cerca de 20 milhões de dólares anuais no mundo. E o Brasil responde de 10% a 15% pelo tráfico. Uma das espécies mais procuradas de serpentes são as corn snakes, por serem conhecidas como uma cobra fácil de cuidar e que não cresce muito. Ela recebe esse nome porque ela ocorre nos milharais, ali nos Estados Unidos, é uma cobra nativa daquele país, e lá as pessoas costumam armazenar o milho em silos, isso acaba atraindo roedores, e essa serpente ela vai até esses locais e começa a predar esses roedores. Então, inclusive, os fazendeiros gostam bastante quando ela aparece nesses locais, porque indica que elas vão se alimentar das pragas. E elas oferecem algum risco? Não, essa não é uma serpente peçonhenta, é uma serpente não peçonhenta, e como vocês podem ver, ela é bastante dócil, é muito difícil ela dar bote, inclusive nos Estados Unidos, em alguns outros países, ela é muito popular como pet. Aqui no Brasil ela não é autorizada, mas em outros países ela é bastante popular. Aqui no Brasil não é autorizada por quê? É por falta de manejo, porque as pessoas muitas vezes acabam soltando o animal depois de um tempo, às vezes o animal fica muito grande, as pessoas não querem mais. E por ser um animal exótico, se a gente solta ele no ambiente aqui no Brasil, ele pode causar problemas ambientais, ela compete com serpentes brasileiras, então pode dar alguns desequilíbrios, e isso levou então as autoridades a proibir esse animal aqui no Brasil.